Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, esse texto, ele é uma carta de Paulo à igreja em Colossos, escrita nos dias da prisão de Paulo em Roma. Paulo estava preso em Roma e lá ele recebe notícias da igreja em Colossos e ele resolve escrever essa carta. Entanto, nós entendemos que havia um motivo especial para que Paulo escrevesse isso, que ele escreveu agora aqui nesse texto, assim como todo o livro de Colossenses. Fiquei como desafio da semana, aliás, desafio de uma manhã ou de alguns minutos, você lê depois os 4 capítulos de Colossenses. É um livro bem pequenininho e com muito ensinamento, com um tesouro escondido. Paulo estava pastoreando o pastor de Colossenses, chamado Epátridas. E esse homem chamado Epátridas, ele era filho na fé de Paulo, na igreja de Efésio, onde Timóteo era o pastor da igreja. E essa igreja de Colossos é uma das únicas igrejas para as quais Paulo escreveu carta que não foi fundada por ele. Essa igreja foi fundada por um nativo, por um homem de lá chamado Epátridas, como eu falei. E essa igreja ela passava por alguns conflitos que também nós passamos nos dias de hoje. Por isso que eu escolhi esse texto, eu creio que direcionado pelo Espírito Santo, para conversar com vocês, para trazer uma pregação sobre essa palavra. Porque eu entendi que a cidade de Colossos ela estava passando por algumas coisas que nós também estamos passando hoje. E eu creio que essa palavra que o Espírito Santo entregou a Paulo, ela vai ecoar nessa noite em cada coração, que se abrir a essa palavra, e ela vai fazer um rebuliço, ela vai fazer uma grande tempestade, um grande terremoto na vida da igreja do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas nas últimas 24 horas, houveram 10 terremotos aqui no Ceará. Você sentiu aí na sua casa? 10 terremotos aqui no Ceará. Por isso que a gente derrubou a live. 10 terremotos aqui no Ceará. Só que foram terremotos tão leves que só foram medidos em laboratório. E nenhuma casa rachou, nenhuma casa caiu. Eu acho que nenhuma formiga morreu por conta desses 10 terremotos. A palavra de Deus, diferentemente desses terremotos tão leves, ela tem poder de colocar do avesso o coração do homem e da mulher que escuta essa palavra. É um terremoto que vem do céu, abalando antigas estruturas e nos colocando sob novas estruturas e sob nova direção. É um terremoto sensível, sim, ao coração de todo aquele que nele crê. Para receber desse terremoto, é preciso não só ouvir essa palavra, mas dar ouvidos a essa palavra. Abrir o coração e dizer: até aqui eu reinei, mas a partir de agora eu estou sobre o reino da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Era essa a intenção de Paulo na carta aos Colossenses. A igreja de Colossos, ela foi fundada por um homem de Colossos, natural de lá, chamado Epátridas, e talvez por não ter tido a presença do apóstolo Paulo, ela ainda permanecia com uma cultura muito forte na tradição. Ela não estava conseguindo ainda colocar o Evangelho de Jesus na prática. Era uma igreja que ainda vivia muito pelas tradições dos seus pais, dos seus familiares, dos fundadores da cidade, uma cultura grega muito forte na cidade de Colossos, e o Evangelho não estava sendo vivido naquela cidade, e por consequência naquela igreja. Era uma igreja formada por alguns judeus que estavam com muita dificuldade de entender a nova aliança em Cristo Jesus, estavam vivendo ainda sobre a aliança de Moisés, respeitando a obra de Abraão, Isaac e Jacó, mas ainda com dificuldade de entender o Sermão do Monte, com dificuldade de entender a revolução causada por Jesus Cristo na terra, a nova aliança. Era uma igreja que era muito fascinada pelo sobrenatural dos anjos, e em alguns cultos se falava mais dos anjos do que de Jesus.
Era uma igreja com dificuldade de viver o Evangelho. Eu quero dizer que há elementos dessa igreja nos dias de hoje. Nós tendemos a ser um povo que vive pelas suas próprias tradições, que vive do seu próprio jeito, que vive na sua própria cultura familiar e tem dificuldade de viver a integralidade do Evangelho. Nós somos um povo que somos, como brasileiros, cristãos. Eu acredito que mais de 95% do povo brasileiro é cristão. No entanto, nós não conseguimos ver no povo brasileiro os frutos do Espírito Santo de uma vida de quem anda em Cristo. De uma vida de quem realmente é convertido, de quem realmente abriu mão da sua cultura, do seu jeito, do seu modo de viver e agora vive baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que essa pregação ela é urgente no dia de hoje. Ela é urgente no dia de hoje. E eu quero perguntar a você, no exercício assim, de imaginação, se a gente tivesse mais uma carta de Paulo, o que estaria escrita nela? Depois assim de Hebreus, se houvesse mais uma carta. A carta à igreja no tempo do lockdown. Carta de Paulo à igreja da pandemia. O que estaria escrito nessa carta? Como é que você tem percebido a igreja do Senhor nesse período? Como é que você, como cristão, tem reagido às loucuras desse tempo tão estranho, desse tempo tão diferente, desse tempo de lockdown? Nós nunca vivemos isso. Até poucos dias atrás a gente não sabia nem que existia essa palavra, lockdown. Que loucura é essa? Que novidade é essa? Mas eu quero dizer que, ousadamente, mas com muita humildade e temor, eu quero dizer que se Paulo fosse escrever uma carta à igreja de hoje, uma carta à igreja do lockdown, uma carta à igreja do tempo da pandemia, ele escreveria com o mesmo objetivo que ele escreveu a carta aos Colossenses. O objetivo da carta aos Colossenses, se a gente pudesse resumir em uma frase, depois de ter lido toda a carta, ter lido sobre a carta, assim, eu vi uma frase em que resume o propósito de Paulo nessa carta aos Colossenses, e eu creio que é o mesmo propósito que Paulo teria, ou que o Senhor teria, o que o Espírito Santo tem para fazer nas igrejas dos dias de hoje. E a frase é: permaneçam firmes no Senhor. A carta aos Colossenses é uma carta que encoraja a igreja a olhar para Jesus, a viver por Jesus, a andar em Jesus, a olhar para a obra de Cristo, a abrir mão das suas culturas, das suas tradições, do seu velho jeito de ser, do seu mau humor, do seu enjoo, do seu lundu, abrir mão da sua personalidade e dizer: agora acabou esse tempo onde eu reinava e agora chegou o tempo onde Jesus é o rei de todas as coisas. Isso se faz urgente em dias de lockdown. Porque nesses dias as nossas crises são afloradas. Nesses dias de intensa convivência familiar, as nossas diferenças são afloradas. Nesses dias onde estamos sob tensão, a alegria perde, a esperança perde e reina a carnalidade, reina a violência, reina o alcoolismo, reina a depressão, reina o suicídio. Essa semana saiu um estudo sobre a quantidade de ansiolíticos e antidepressivos vendidos em Fortaleza. Gente, mais do que triplicou nesse último mês, no mês de abril, quando fecharam o balanço das vendas de medicações, mais do que triplicou a venda de antidepressivos e ansiolíticos. Será que nós estamos vivendo um surto do ansioso vírus, ou corona depressivo? Ou será que são as emoções dos homens que, quando são pressionadas por dificuldades, estão baseadas em terrenos arenosos, em areias movediças, que na pequena pressão já se desfaz? São prédios construídos sobre colunas falsas, prédios construídos sobre colunas com os seus ferros à mostra, e quando vem uma pressão de uma enfermidade, de uma pressão terrível como essa, tudo o que nós acreditávamos começa a cair e a ruir.
Era isso que Paulo estava dizendo à igreja aos Colossenses. Ele disse: não vos deixem enredar ou enganar por filosofias e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ele está dizendo: se você se basear na pandemia pelas filosofias, pelos rudimentos, pelas tradições, a casa vai cair. A casa vai cair. E o mundo tem visto a sua casa cair. O mundo tem visto a casa da economia cair, a casa das ações caírem, a casa do capital especulativo cair, a casa da venda futura cair, a casa dos planos de viagem, dos mercados futuros caíram. Não se tem mais agenda para nada, não se sabe mais nem quando vai ser nada. As festas canceladas, a casa caiu. E Paulo diz: nós, porém, estejamos habitando corporalmente em toda a plenitude da divindade de Cristo, porque nele somos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por mãos humanas. Neles foram sepultados, foram ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus. Paulo diz assim: olha, gente, vocês que estão em Colossos, se vocês continuarem como vocês estão, a casa vai cair. E eu quero dizer com muito carinho para você aqui nessa noite, e você que vai ouvir depois no YouTube, eu quero dizer a você que é preciso se firmar em Jesus Cristo. Nós precisamos estar firmados na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Só que eu não podia chegar aqui e ler 4 capítulos, senão vocês iam tudo sair da live, né? Não era a gente que ia derrubar a live, não. Vocês que iam derrubar a gente. Estou brincando, eu sei que muitos iam ficar. Mas eu tive que ler o texto todo, grifar, está todo sublinhado aqui minha Bíblia, grafada, e escolher 2 versículos que resumam ou que representem a intenção de Paulo nessa carta. E eu escolhi capítulo 2, versículos 6 e 7, que ele diz assim, ó: se vocês conheceram a Cristo, não basta só ter conhecido a Cristo, é preciso andar em Cristo. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Esse texto ele diz assim, ó: não basta conhecer a Cristo, é preciso andar em Cristo. Há pouco eu falei de uma nação inteira que conhece a Cristo. Uma nação inteira que tem como um dos seus símbolos arquiteturais o Cristo Redentor. E aquele Cristo está em várias cidades. Há pelo menos 15 Cristo Redentor pelo Brasil. Um país que se diz um país cristão. Mas Paulo está dizendo aqui, para quem se diz cristão, não basta se dizer cristão. Não basta conhecer a Cristo, é preciso andar nele. E aqui está o sucesso da quarentena, aqui está o sucesso do lockdown, aqui está o sucesso da crise. Como sobreviver a tanta pressão, como sobreviver a tanta dificuldade, como sobreviver a tanto álcool, a tanto antidepressivo, a uma sociedade doente que está à nossa volta. Como? Aqui está a resposta: ande em Cristo. Ande em Cristo. Andar nele é diferente de andar com ele. Paulo está dizendo, não basta andar com ele, é preciso andar nele. Se a gente observar bem os evangelhos de Jesus, a gente vai ver situações onde haviam várias pessoas andando com Jesus. Várias. Na multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que haviam multidões andando com Jesus. Quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, e no meio do caminho ele encontra a mulher hemorrágica, a Bíblia fala de uma multidão seguindo a Jesus. Quando Jesus conversa com Zaqueu em cima da árvore, a Bíblia diz que havia uma multidão em torno de Jesus. No Sermão do Monte, há várias situações onde multidões seguiam Jesus. Mas eu pergunto a você, na hora em que Jesus foi crucificado, na hora em que começou o sofrimento de Cristo, onde estavam as multidões que estavam com Jesus? Na hora em que o discurso ficou duro, após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus começou a falar sobre porta estreita, sobre a dureza do Evangelho. Jesus disse que era necessário o homem negar-se, era necessário deixar para trás as velhas coisas. A Bíblia diz que um a um
daqueles que estavam com Jesus foram saindo, até que ficaram só os discípulos. E aí ele olhou para os discípulos e disse: e aí, vocês vão também? É isso? Vocês vão com eles? E aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde nós iremos se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Não basta andar com Jesus. Judas andou com Jesus, mas não andou em Jesus. Ele andou com Jesus. Eu quero dizer que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão andando com Jesus. E assim é na vida do homem. Quando a gente passa por uma dificuldade, por um aperto, quando a gente passa por um aperreio, por uma doença mais grave, ou por uma situação decisiva nas nossas vidas, ou quando perdemos alguém, rapidamente a nossa fé brota, rapidamente a gente se apega com Deus. Até um ditado que diz que a gente se apega com todos os santos. A gente começa a buscar soluções sobrenaturais. E a Bíblia diz que essas pessoas, elas são como uma terra que recebeu a semente, e que a semente brotou, mas que logo veio o sol e queimou a semente, e essa semente não deu fruto. Essa semente secou e a plantinha morreu. A Bíblia não nos chama para uma vida com Jesus em que a gente está andando com Jesus somente. Porque andar com Jesus, Judas andou. A Bíblia nos chama para uma vida em que nós andamos em Cristo, em que nós estamos em Cristo, em que nós estamos sendo transformados por Cristo, em que nós estamos andando nele. Paulo diz: não ande com ele, ande nele. Ora, se Pedro, quando andou sobre as águas, ele não estava andando nas águas, ele estava andando sobre a palavra, sobre Jesus. Ele disse: vem, e ele foi. Andar nele significa abrir mão do seu jeito, do seu tempo, significa abrir mão do seu ritmo. Há pessoas que são conhecidas pelo seu andar. Você conhece alguém assim? Que vai andando, de longe, de costa, você diz: lá vai fulano. Você conhece? Alguém às vezes das pernas um pouquinho mais arqueadas, e aí lá vai a pessoa e você diz: lá vai fulano, lá vem cicrano. Às vezes um balançado, Tem um jogador chamado Romário, que todo mundo que vai imitar o Romário, já chega balançando, porque tem um jeito característico. Às vezes só a sombra da pessoa, você já sabe o jeito dela andar. Andar com ele significa que você pode estar perto de Jesus, mas mantendo o seu jeito de andar, mantendo o seu jeito de dar os seus passos, mantendo o seu caminho em situações na vida em que as coisas apertam, perto de Jesus, em situações na vida em que está tudo bem, longe de Jesus. E eu estou falando isso com muito carinho, porque quem sabe alguém que está nos assistindo está vivendo esse momento da sua vida, ou já viveu momentos de altos e baixos na sua vida cristã. Olha, eu amo a Jesus, eu vivo com Jesus, mas eu me afasto dele. Há momentos da minha vida em que eu fico longe dele, e depois volta, e depois vai. Eu quero te dizer que se você está vivendo nessa vida como as ondas do mar, você está deixando de desfrutar as maravilhas do reino de Deus, as maravilhas do Evangelho, as maravilhas da transformação de Jesus Cristo na vida do ser humano. O andar em Deus significa abrir mão do seu jeito de andar. Andar com Deus, você pode andar com Jesus, você pode continuar andando do seu jeito. Mas Paulo diz aos Colossenses, diz à igreja do lockdown: não basta andar com Jesus, não basta ter uma frase escrita na porta, não basta ter uma frase na camiseta, é preciso andar nele, é preciso abrir mão do seu jeito de andar, das velhas tradições, da velha filosofia, dos recursos humanos, e dizer assim: agora eu estou andando em Jesus Cristo, eu abro mão do meu jeito, do meu ritmo, do meu tempo, do meu jeito de pensar, e eu estou andando agora em Cristo. E aqui está o segredo que transformou a vida de Jacó. Jacó passou a infância provavelmente ouvindo as histórias de Noé, as histórias do seu avô Abraão e as histórias do seu pai Isaac. A Bíblia fala que, aliás, a história judaica fala que a Bíblia do Velho Testamento, a história judaica, é uma história extremamente oral. O que significa isso? Que os pais, eles contavam muitas histórias aos seus filhos. Exatamente, havia uma classe dos judeus que eram responsáveis por guardar
a memória dessas cartas. A história fala de homens judeus antigos que sabiam todo o livro de Isaías, sem errar nenhuma palavra. Eles começavam a dizer, do começo ao fim, todo o livro de Isaías. Eles decoravam antes da habilidade da escrita. A história da teologia fala de 70 homens, num evento chamado Septuaginta, 70, que foram separados em quartos, em salas, com papel e com tinta, e eles tinham que transcrever trechos determinados da Bíblia para comprovar a veracidade daquela tradição, daquele texto. E a história fala que aqueles 70 homens escreveram exatamente as mesmas palavras. Eu imagino isso na cabeça de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Só que Jacó, ele escolheu andar de uma forma diferente do seu avô e do seu pai. Jacó tinha o seu próprio jeito de andar, enquanto havia um grande temor ao Deus de Abraão, enquanto que havia um grande temor ao Deus de Isaac, ninguém temia o Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó era uma pessoa que comandava suas ações, era um homem conhecido como enganador, era um homem que se aproveitava de situações para se beneficiar, é um homem que conquistou o ódio do seu irmão, provocou uma troca que também Esaú errou, é claro, quando aceitou, mas que bolou com a sua mãe uma artimanha para enganar seu pai. Por isso ele pagou um preço muito caro. Ele viveu do seu próprio jeito de andar. E eu não estou querendo aqui te acusar, mas quem sabe você viveu até hoje de um certo jeito de andar, seguido pelas suas paixões, guiado pelos seus desejos. Mas Jacó viveu assim até que houve um evento na sua vida chamado Val do Jaboque, onde lá naquele Val do Jaboque ele teve um encontro com um anjo. E essa história eu citei na pregação de quarta-feira, que a minha filha ficou com uma dúvida muito grande desse evento, da luta de Jacó com o anjo. E Jacó lutou com o anjo, e uma cicatriz que ficou daquela luta. Sabe qual foi a cicatriz? O anjo tocou na coxa de Jacó, na sua articulação do quadril. E a Bíblia diz que a partir dali, ele mudou o seu jeito de andar. Jacó era um antes do Val do Jaboque e passou a ser outro depois do Val do Jaboque. Ele passou a andar diferente, a agir diferente, a ter um temor a Deus diferente. E aí sim, o Senhor nosso Deus ficou sendo conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Deus de Jacó. O que eu quero te dizer é que a vida tem jeito sim. Pode ser que até hoje as pessoas não tenham visto Deus na tua vida, mas quem sabe o Val do Jaboque não é esse lockdown, essa pandemia, essa depressão mundial, e você pode sair dessa de uma maneira excelente e cheio do Espírito Santo, com um novo jeito de andar. Até agora andava com Deus, com Jesus, mas a partir de agora anda em Jesus. E o que foi que aconteceu? Jacó, até aquele fato do Val do Jaboque, não foi como um passe de mágica, não. Ele, ao longo da convivência com seu sogro, não é uma história muito grande, ao longo da fuga do seu irmão, da convivência com seu sogro, na conquista da sua esposa, ele foi enganado, ele foi trapaceado, ele foi tendo que se tornar uma pessoa humilde, ele se tornou um homem arrependido, ele sofreu na pele aquilo que ele tanto fazia com as pessoas. Até que chegou um dia em que o jeito de Jacó andar mudou. E eu quero, por favor, que você repita aí na sua casa, até que. Todo mundo tem que chegar nesse dia. Olha, eu agia assim, eu não perdoava, eu era irritado, eu era depressivo, eu era assim, eu era 200, eu tinha TPM, mas eu era homem, eu não sabia o que fazer, até que... Você sabia que tem homem com TPM? É uma das descobertas que eu fiz nesse último tempo. Existe homem com TPM. Só que a das mulheres tem um período certo, tem homem que vive nessa condição, de mês a mês, 30 dias. Todos nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para o retrovisor da vida, em vários aspectos, dizer até que.
Eu era um homem mundano até que eu me converti ao Senhor. Eu era um homem mentiroso até que eu era uma mulher que fazia isso, aquilo, até que. Na minha vida eu tenho alguns até quês. São testemunhos que vão se acumulando. E a Bíblia fala disso, façam marcos, finquem estacas. Ou seja, quando você olhar para o retrovisor da vida, quando você pegar as agendas dos anos passados, é preciso que nelas estejam contidos não só tristeza, momentos em que você andou com Deus, mas testemunhos reais e verdadeiros de gente que foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esse lockdown é uma grande oportunidade de até que, de ser o teu até que, de marcar uma data no calendário e dizer, até ali eu andei sozinho, até ali eu me segui e me guiei pelas minhas próprias paixões. Até que, numa live, numa igreja humilde e simples, eu entendi a verdade do Evangelho. Eu entendi que não bastava eu ser um religioso, era preciso que eu andasse em Cristo. Era preciso que eu abrisse mão do meu jeito de andar. Porque o jeito de andar, gente, ele fala sobre uma identidade. O governo americano, na década de 90, ele desenvolveu nos anos 2000, ele desenvolveu um processo, uma tecnologia excelente de identificação de faces. Identificação de faces. Eles colocavam no software todo mundo que tinha cometido algum crime, batia foto de alguns perfis, né, de frente, de lado, inclinado, identificava alguns pontos ósseos e aí colocavam câmeras pela cidade. Aonde aquela pessoa fosse filmada, o sistema recebia um alerta se ali era algum criminoso procurado. E aí eles começaram a expandir esse sistema até para as pessoas civis. Isso foi comprado por vários países. Só que aí também, do jeito que se desenvolveu a tecnologia do bem, se desenvolveu a tecnologia do mal. Vários cirurgiões plásticos começaram a se especializar em mudar os pontos de referência óssea de criminosos. E aí começava a transformar, inclusive no Brasil, tem homens que viveram na ilegalidade, cometendo vários crimes, e que tiveram as suas faces transformadas, homens procurados em outros países. E depois já testemunharam, e mostra foto antes e depois. Eles não só fazem uma cirurgia plástica para tirar uma ruga, para botar um botox, para diminuir a papada. Não só isso, mas eles conseguem alterar os pontos faciais. E aí, o governo americano não sabe mais o que fazer. E agora, os grandes criminosos alteraram seus pontos, perdemos a referência. Mas não, a partir daquele dia, eles começaram a colocar pontos no seu corpo inteiro. E coloca o bandido preso para andar e várias câmeras filmando. A partir do jeito de andar de uma pessoa, ali está formada uma identidade única e particular. Aonde aquela pessoa estiver andando em território americano, as câmeras conseguem captar os pontos de dobra das articulações e saber quem está em qual lugar. O jeito de andar de Jacó identificava quem ele era. Ali ia o enganador. Ali ia o homem que não é digno de confiança. Ali ia o homem assim como o jeito de andar de Zaqueu identificava quem ele era. Lá vem o ladrão de impostos. Lá vem aquele que vai tirar o pão da nossa mesa. Lá vem aquele que vai extorquir os seus irmãos. Assim como o jeito de andar da mulher samaritana dizia sobre quem ela era. Lá vem a destruidora de lares. Lá vem aquela que já teve 5 homens, lá assim como a mulher pecadora também tinha o seu jeito de andar, e quando ela andava as pessoas identificavam suas falhas. Eu quero te perguntar com todo amor nessa noite, como as pessoas conhecem o teu jeito de andar? Como as pessoas que estão à tua volta te conhecem pelo teu jeito de andar? Lá vai aquele que, 2 pontos, lá vai aquela que, 2 pontos. O que eu quero te dizer é que o homem sem Deus, a mulher sem Deus está condenado ao mal, ao pecado e ao inferno. Então não tem ninguém aqui que seja bom sem Deus. Não tem ninguém que seja perfeito, que seja bonzinho, bonitinho, perfeitinho, princesinha, príncipezinho. Se não tiver Jesus, tem história do pecado. Mas eu não quero te trazer uma palavra de tristeza, eu quero te dizer que Jesus,
Ele nos chama a não consertar o nosso jeito de andar, não. Ele nos chama a andar como Ele andou, andar nele, andar nos passos dele, andar sobre os seus pés, caminhar sobre o seu rastro aqui na terra. Jesus não quer só consertar os teus ossos, Jesus quer mudar o teu coração e fazer do homem que antes era pecador, agora um homem cheio do Espírito Santo. O Jacó, que era o enganador, agora se chamou Israel, o príncipe do Senhor. Glória a Deus. A mulher samaritana, que era uma mulher destruidora de lares, passou a ser conhecida como uma grande evangelista. 2 dias depois daquele encontro na beira do poço, lá estava Jesus em Samaria. Gente, havia uma grande inimizade entre Jerusalém e Samaria. Não era um lugar bom para os de Jerusalém irem, não era um lugar onde Jesus seria aplaudido facilmente, não era um lugar fácil de pregar. Samaria era um lugar hostil aos judeus e ao evangelho. 2 dias depois daquele encontro na beira do poço, lá estava Jesus, porque aquela mulher saiu anunciando nas praças, nas ruas, que o Filho de Deus nasceu, o profeta do Senhor estava em Israel e eles precisavam ouvir aquela mensagem. Ela saiu gritando aos 4 ventos: aquele homem me curou, aquele homem sabia do meu passado, sabia da minha história e não me condenou, não me apedrejou, mas me deu um rio, uma fonte de águas vivas que jamais parou, e essa fonte mudou a vida dela. A Bíblia diz que por 3 dias Jesus ficou em Samaria e muitos foram curados e muitos se converteram. A Bíblia fala que quando Zaqueu teve o seu encontro, o seu até que. Você tem o seu até que já? Quem sabe não é hoje o teu até que? Jesus te chama hoje para botar um ponto final na história do pecado na tua vida, um ponto final nessa história de estar batendo a cabeça na parede, um ponto final nessa história de estar sempre errante nas suas decisões. Jesus te chama para uma nova vida. Se você está ouvindo essa live, assistindo essa pregação e você quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal aí. Se você quer dizer assim, o meu até que é hoje. Até hoje eu era conhecido como um bebarrão, um pecador, um alcoolista. Até hoje eu era conhecido como um homem violento, uma mulher assim, assada, eu não quero saber. Mas a partir de hoje, eu estarei andando em Cristo. Zaqueu, quando teve o encontro com Jesus, ele não foi mais conhecido como aquele homem que tirou o pão da mesa dos israelitas, dos judeus. Ele passou a ser conhecido como aquele homem que Jesus jantou na casa dele. E ele devolveu, multiplicado, tudo quanto ele havia roubado. Ele se tornou um homem generoso. Jesus é o único, o Evangelho é o único que tira o pecado de dentro do coração do homem. É o único que faz do homem avarento um homem generoso. É o único que faz do homem desesperado um homem de paz. O Evangelho é o único que tira a ira do coração do iracundo e faz um homem cheio do Espírito Santo, um homem manso, um homem agradável. O Evangelho é o único que tira o medo do coração depressivo e enche de alegria e faz brotar dele um rio de água viva que jamais deixará de brotar no seu coração. É preciso andar nele. Quarta-feira foi pregado sobre o caminho de Emaús, e eu quero dizer aqui a vocês que quando eles estavam andando para Emaús, eles estavam andando com Jesus. Jesus estava ali do lado deles, mas a tristeza permanecia, os maus pensamentos permaneciam, os pensamentos depressivos permaneciam. Acabou, desistiu, volta para casa, não deu certo, o nosso investimento não deu certo. Se Jesus fosse uma bolsa de valores, tinha caído. Se Jesus fosse o dólar, tinha subido. Acabou. Acabou. Quem sabe nessa pandemia terrível, esses sintomas que se multiplicam, tantas vozes, tantas curvas, tantos gráficos, tantas informações, tantas suspeitas, tanta corrupção. Ninguém sabe mais para que número olhar. Quem sabe a tendência do nosso coração não é: acabou, vou voltar para Emaús, acabou, não dá mais certo. Você conhece Jesus? Conhece, mas mesmo assim eu vou. E lá estavam eles andando com Jesus. Mas na volta, eles não estavam mais com Jesus. Eles estavam
em Jesus. Quando Jesus partiu o pão e que disse: eu estou partindo a minha vida e entregando a vocês. Ali eles deixaram de todo espírito depressivo, de todo jeito de andar, de todo jeito de pensar, de todo ritmo de caminhada e disseram: volta para Jerusalém. Ah, mas são mais 10 quilômetros. Volta para Jerusalém. Ah, mas são mais 2 horas caminhando. Volta para Jerusalém. E foram. Eu tenho uma certeza que eles voltaram mais rápido do que o que foram, porque eles estavam andando agora em Cristo. Quando nós andamos em Cristo, nós estamos sob uma revelação espiritual. Quando nós estamos em Cristo, nós não somos aterrorizados pelas loucuras da vida. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos do céu a revelação. Meus irmãos, quantas vezes eu estou preparando uma pregação e eu não entendo um texto, e eu: Senhor, por favor, me revela. Senhor, não entendi o que o Senhor quer dizer com isso. Será que é só isso? Daqui a pouco vem um vento, um pensamento, uma música, alguém que fala, e você diz: obrigado, Senhor. Porque em Cristo nós conseguimos ver adiante. Em Cristo nós antecipamos os problemas. Em Cristo nós somos livrados do mal. Aleluia. Porque o Senhor avisa os seus servos dos perigos. E o Senhor nos livra. E o Senhor dá orientação. Em Cristo. Quando Pedro estava ali, os discípulos jogando aquela rede no mar e não vinha peixe, vem logo um diagnóstico do mundo que diz assim: o mar não dá para peixe. Homens experientes, pescadores desde menino. Eu conheci um pescador, quando eu estava nesse período da faculdade, no interior, fui passar um mês na cidade de Capuí. Eu conheci, gente, um pescador, não contei para vocês essa história, eu acho. Um pescador, um meninozinho de 9 anos de idade. O menino trazia lagosta na mão. Tinha um recife assim, ele ficava mais ou menos, eu não sei calcular bem a distância na água, né? É mais difícil, mas eu imagino que mais de 1 quilômetro para dentro do mar tinha um recife, na praia. Mas o menino ia nadando e trazia lagosta na mão. 9 anos, bronzeadinho, queimado do sol. O menino esperto. Aí imagina eu chegando da cidade grande para passar lá um período atendendo no posto na praia. O que era que eu podia ensinar para aquele menino? O menino já sabia tudo, o tempo de ir, o tempo de voltar, como jogar a rede, como levar aquelas, que eu não sei nem o nome, aquelas armadilhas de lagosta, e levava e trazia, e nadava, e vinha muito melhor do que eu. Assim estava Pedro e os seus amigos jogando a rede na água e nada. Jogando a rede na água e nada. Esse é um tempo, gente, em que a gente está jogando como humanidade a rede na água e nada. Porque a humanidade é a cloroquina. Joga a rede na cloroquina e nada. É o Tamiflu, joga a rede no Tamiflu e nada. Semana várias pessoas perguntaram, agora a ivermectina. Até remédio para piolho, estão querendo matar o corona. Eu acho que é matar se pega o vídeo do remédio. É verdade que a ivermectina está matando o piolho e também o corona, e joga a rede no piolho. Acaba. Gente, eu soube que várias farmácias Fortaleza acabou o remédio do piolho, porque as pessoas pensavam que matava o coronavírus. Aí joga a rede, nada. Joga a rede agora na economia, e muda o ministro, e não sei o quê, e joga a rede, e nada. Homens experientes, estudados, médicos renomados. Eu não estou falando pejorativamente, é gente que está se esforçando, que está tentando, que está virando noite, e o meu maior respeito a todos os profissionais, mas que tem jogado até agora a rede na água e nada. E na Coreia do Sul, nada. E no Japão, nada. E na China, nada. E nos Estados Unidos, nada. Até agora, nada. Chegou a hora da igreja se levantar e ouvir a voz de Deus que diz: pega a tua rede e lança do outro lado, porque o mar dá para peixe, porque o mar é meu e os peixes são meus. A diferença de andar com Deus, com Cristo e em Cristo é essa. Porque aqueles que andam com Cristo só, na hora que o bicho pega, eles fogem. Fogem para quê? Para a live da Marília Mendonça. Ontem à noite. Não sei quantos milhões de pessoas, eu tenho certeza que ali tinham pessoas que também andam com Deus, ou andam com Jesus, estava lá. E eu vi lives e fotos, e eu vi pessoas: Marília Mendonça, por que você fez isso comigo? Acabou minha cerveja, agora eu vou para o uísque. Marília Mendonça acabou com a minha. Quantos e quantos depoimentos na internet eu tenho para hoje? Pessoas que estão jogando a rede na Marília Mendonça e nada.
E joga a rede na cachaça e nada. E 800% a mais de álcool vendido na pandemia e nada. E 3 vezes mais de ansiolistas depressivos e nada. Chegou a hora de você desistir de jogar a rede no lugar errado. Por mais experiente que você seja, por mais treinado que você seja, quando eu fazia isso, dava certo. Acabou, é tempo de ouvir a voz de Cristo e dizer: eu vou jogar a rede do outro lado. Aleluia. E a Bíblia diz que as outras pessoas, os outros pescadores que não estavam nem ouvindo a conversa, tiveram que ajudar, porque a rede estava quase para se rasgar de tantos grandes peixes que Jesus derramou. Há grande salvação para acontecer nesse tempo. Há uma grande fé a ser derramada. Há uma grande unção a ser renovada sobre essa terra. Porque após essa grande crise, haverá um grande avivamento sobre essa terra. Aleluia. Eu acredito que você que está aí, que está afastado, desviado, eu não sei o nome que você dá, mas eu quero te dizer: volte para casa, volte para andar em Jesus, porque do céu virá orientação para a tua vida. Aleluia. Mas para ouvir a voz de Jesus e se jogar, é preciso abrir mão da vaidade, é preciso abrir mão do orgulho. Ah, mas eu já sei. Ah, mas eu já sei como é. Abra mão disso. Jesus não quer só te dar um novo jeito de você andar. Jesus quer que você ande nele. E para andar nele é preciso abrir mão das suas coisas, abrir mão do seu raciocínio. E agora eu vou encerrar a pregação com esse capítulo 2, versículo 7. Ele diz: andai nele radicados, nele edificados e nele confirmados. O que significa quando Paulo diz assim: ei, Colossenses, capítulo 2, versículo 8, ei, vocês estão sendo enganados. Tem outro termo aqui: enredados. Enredar significa amarrados, alguma coisa assim. Vocês estão sendo o quê? Amarrados, né? Imagina, enredados. Vocês estão sendo enganchados por sua filosofia e vãs sutilezas. Aí ele diz assim, ó: nele, andando nele e nele radicados. O que significa nele radicados? Radicados significa nele enraizados. O Senhor te chama, nesse lockdown, nessa pandemia, a criar raízes no Evangelho de Jesus Cristo. Criar raízes. Sabe, aquelas pessoas que vivem de tempos em tempos, mudando, e vão na moda, a igreja da moda, o tempo da moda, tudo que faz é da moda, e vão mudando de lugar em lugar. Elas terminam a vida sem criar raízes em lugar nenhum. Mas Paulo diz: se tem um lugar que vocês devem se enraizar, criar raízes é raiz no Evangelho de Jesus Cristo. Ei, igreja do lockdown, é tempo de criar raízes no Senhor Jesus, na sua palavra e no seu Evangelho. É tempo de criar vínculo com Jesus. Amém. E é tempo de criar vínculo com gente. Amém. Ah, Timóteo está levantando bandeira de igreja? Eu sempre dizia que não estava, mas agora eu estou. Eu estou levantando a bandeira da igreja, do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, porque Jesus diz: se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê? Aí ama a Deus e é desigrejado. Aí ama Jesus, mas não consegue tolerar o irmão que é diferente de você. Não consegue tolerar um líder que falha com você. Quem disse que o líder também não precisa melhorar, não precisa de misericórdia? Porque a princesinha e o príncipezinho não pode ser contrariado. Crie raiz. 2 semanas atrás eu estava aqui preparando com meu amigo Natanael um terreno para plantar uma grama, e nesse terreno havia muitas raízes, e esse terreno que estava antes tinha placas de concreto, e quando eu fui tirando com o instrumento para quebrar o concreto, eu fui vendo raízes que conseguiram crescer no meio do concreto, em meio à adversidade, em meio à dureza. Quando eu tirava as placas de concreto, ficava um desenho no chão, uns retângulos perfeitos de raízes de plantas que não se negaram a continuar crescendo, que não abriram mão de continuar crescendo, que não abriram mão de buscar água boa, que não abriram mão de buscar alimento. Eu estou levantando a bandeira de igreja, sim.
E sim, vou levantar até morrer, porque essa é a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Um povo que chega no primeiro obstáculo, aí, ai meu Deus, eu vou quebrar a ponta da minha cutícula. A irmã disse que eu sou feia. Raiz forte, Paulo diz, sejam erradicados em Cristo, é o que enfrenta até o concreto. E diz, não deu para ir por aqui não, mas eu vou por aqui, eu vou devagarzinho, eu vou crescer, eu vou achar água. E não desiste e vai, como aquela mulher que tão humilde. O maior exemplo de humildade da Bíblia, fora Jesus Cristo, é aquela mulher. Ei, você que é mãe, feliz Dia das Mães. O maior exemplo de humildade da Bíblia é uma mãe. Que ela vai lá, a mulher, a gente sabe nem o nome dela, gente. A mulher Ciro-Fenícia, a mãe. Ela chega a Jesus, Ciro-Fenícia, ou seja, não era de Israel. Uma mãe, feliz Dia das Mães. Eu sabia que eu tinha que falar de mãe hoje. Eu estava esquecendo, mas agora eu estou... Feliz Dia das Mães. A mulher Ciro-Fenícia. Uma mãe, olha o amor que faz uma mãe ser humilde. Que é a humildade do coração de uma mãe que ama. A filha dela possessa por demônios. Os demônios praticamente matando a filha dela. Aí ela chega para Jesus. Ouvi dizer que o Senhor tem curado pessoas, tem expulsado demônios. Não, imagina que ela chegou assim, na humildade. Aí Jesus olha para ela e diz assim, como é que pode? Eu vou tirar da boca dos meus filhos aqui de Israel para dar para você. Olha, por muito menos eu já vi gente sair de igreja. Não é não, irmã Nalina? Por muito menos eu já vi gente sair de igreja. Chegou para Jesus, Jesus cura a minha filha, Jesus disse, e eu vou tirar da boca do meu filho para dar para ti? Sim, pois é. Irmã Nalina, vamos aqui orar pela minha família. Ela, e eu vou deixar de estar com meu marido e a minha filha aqui para ir para tua casa? Olha, essa pessoa sairia falando, faria um print do WhatsApp e sairia mostrando. Eu sairia. Porque as pessoas estão sensíveis demais. Sabe por que as pessoas estão sensíveis demais? Porque o objetivo delas não é tão forte quanto o da raiz sedenta em busca de água viva. Aquela mulher queria a cura da sua filha e Jesus não estava sendo ignorante, não. Jesus estava pondo um obstáculo na fé dela para a fé dela crescer. Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou te dar a mão e com essa minha mão eu vou te lançar no lugar mais alto. E ela disse, mas eu sei que da mesa dos senhores caiu um farelozinho para os cachorros comerem. Rapaz, que amor é esse? É o amor de mãe, feliz Dia das Mães. É o amor de mãe. Que diz assim, Jesus, eu não quero que te dê a boca do teu filho, não. Eu quero competir com os cachorrinhos da comida que cai. Naquela hora, gente, naquela hora, a filha daquela mulher foi curada. Naquela hora, a raiz que rompeu a dificuldade, a raiz que foi acima da dificuldade do concreto, das loucuras, das paredes, dos canos. Eu vi raiz levantando cano, eu vi raiz furando cano, eu vi raiz furando concreto, porque a raiz, quando ela está com sede, ela vai em busca de água, e água boa. Paulo diz, ei Colossenses, vocês estão mole demais, estão sendo enganados por filosofias e vãs sutilezas, por tradições, conforme os rudimentos do mundo. O que é rudimento? Rudimento é a coisa mais básica. Rudimentos da matemática. 2 mais 2. Paulo diz, Colossenses, vocês estão sendo enganados pelo básico do mundo. Vocês estão sendo enganados pelo básico do básico do básico. Se Paulo fosse nordestino, dizia, seja homem, Colossenses. Sejam radicados em Cristo. Parece que é a Alana que está pregando, né? Sejam radicados em Cristo. Deixa de besteira. Essas filosofias vêm e vão. E aí Paulo diz em outra carta, que eu não estou lembrado agora, de cabeça, ele diz assim, ó, cuidado para não serem levados pelos ventos de doutrinas. Porque a planta que não tem raiz, gente, vem o vento e leva. O vento leva e leva mesmo. Mas nesse lockdown, nesse período intenso de dificuldade, o Senhor te chama assim, ó, ei, vem criar raiz aqui comigo. Ei, cria raiz na palavra. Ei, busca água. Ei, seja alimentado pela raiz. Glória a Deus. Nele radicados, nele edificados. Crescendo nele. Crescendo sobre a rocha. Paulo diz, ei Colossenses, ei igreja do lockdown, cresçam em Jesus. Sejam edificados nele, porque todas as outras edificações caem. As edificações caem, a Bíblia diz que tudo passará. Tudo vai passar, tudo vai cair, tudo vai acabar. Gente, as coisas mais valorosas do mundo estão sem valor agora. Quem queria ter 100 barris de petróleo?
Até um tempo atrás todo mundo, e você pagaria não sei quantos mil por isso. Agora os barris de petróleo estão ficando enfileirados, sem ter quem compre. Porque os carros não estão mais andando, não estão mais abastecendo, não vende gasolina e ninguém compra mais o petróleo, que era conhecido como ouro negro, uma moeda caríssima, super valorizada, não tem mais valor. E aquele que passou 3 anos pagando sua passagem para a Olimpíada de Tóquio em 2020, no mês de julho, eu vou estar em Tóquio, arigato sayonara, e ficou lá pagando as parcelas, pagou parcela, pagou passagem, tirou passaporte. A casa caiu. A casa caiu. Sabe por quê, gente? Porque as edificações desse mundo, elas vão cair. Elas vão cair. Para que um ambiente mais seguro para você do que Nova York? Uma cidade modelo, cosmopolita, com sistema de saúde perfeito. A casa caiu. Gente morrendo em casa sem assistência, a casa caiu. Aí Paulo diz assim, Colossenses, não se enganem, se edifiquem em Jesus Cristo, porque essa casa jamais cairá. Ele é a pedra angular, Ele é a rocha inabalável. Você que está me ouvindo, agora, se edifique no Senhor e na sua palavra, porque essa casa nunca vai cair. Oh glória! Confirmados em Cristo. E agora eu termino. Obrigado. Radicados, edificados e confirmados. Quem já leu um texto da Bíblia de Apocalipse, que diz que aqueles que estão em Cristo receberão um novo nome escrito numa pedra branca. Amém. Eu estou falando sobre andar em Cristo. Veja bem, andar em Cristo. E aí eu fui estudar, uma vez a irmã Nalinda estava pregando aqui numa quarta-feira, aí ela chegou nesse ponto da pedra, alguma coisa ela citou essa pedra branca, aí ela disse assim, domingo eu queria ouvir uma pregação sobre essa pedra branca e o Timóteo vai pregar. Nem sabia, aí eu passei 3 dias estudando essa pedra branca. Tá vendo como se viu? Aí eu preguei naquele domingo e hoje eu me lembrei, confirmados pela fé. O que significa isso? E aí eu me lembrei da pedra branca. Olha, andar nele, com raiz nele, edificado nele e confirmados pela fé. A pedra branca, gente, ela era como um convite exibível. A pedra branca, naqueles dias, era como um convite exibível. Se eu ia fazer um casamento, fazer uma grande festa, naquela família de 5 pessoas, eu colocava 5 pedras brancas envolvidas com cordão, e no dia da festa a pessoa se vestia, se arrumava, se perfumava e botava no pescoço a pedra branca. Aquela pedra talhada especialmente para aquela festa, impossível de ser falsificada. Aquela pessoa que tinha a pedra branca se apresentava diante da festa e as pessoas diziam, pode entrar, você faz parte dessa festa. Você tem a pedra branca no pescoço. E Apocalipse diz assim, ao vencedor receberá a pedra branca nessa pedra escrita o seu novo nome. Significa, meus irmãos, que a Bíblia diz assim, Paulo, ó, vocês estão andando nele, radicados nele, sendo edificados nele, mas confirmados pela fé. Ele está dizendo assim, ó, hoje andem nele, hoje criem raízes, hoje sejam edificados, mas a confirmação vai vir na festa que eu estou preparando para vocês. E eu tenho preparado uma pedra branca com um novo nome para cada um de vocês. Se você andar nele, se você andar em Cristo, você vai receber essa pedra branca. E quando Jesus buscar a sua igreja, você vai se apresentar, você vai se ornamentar, você vai receber um novo corpo glorioso. E no seu pescoço vai estar uma pedra branca que vai dizer, pode entrar na festa, meu filho, você faz parte desse povo. Essa festa é para você. Entra no gozo do teu Senhor, eu te conheço. Aleluia. Por outro lado, a Bíblia fala, Jesus fala de homens que chegarão diante de Deus, dizendo, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, e Jesus vai olhar para ele e vai dizer, eu nunca te conheci, eu nunca te vi. Pessoas que passaram a vida agitando o nome de Jesus na terra, mas que não receberam a pedra branca, porque não andaram nele, não foram radicados nele, e não se edificaram nele. Eu quero te convidar nessa noite a receber pela fé essa pedra branca. Embora você não veja, mas isso é fé. O convite exibível que chega na tua casa com antecedência não é fé.
Porque você sabe que no dia da festa aquele convite vai estar na sua mão. Mas a confirmação em Cristo é uma pedra branca que você ainda vai receber, mas que você já garante ela no momento em que você anda nele.